O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. A Argentina declara moratória e quer renegociar parte da dívida. Não, o Xadrez Verbal não voltou aos anos 90. Não é um programa de retrospectiva. Pois é, o presidente Sarney... Brincadeiras à parte, a parte econômica do que é moratória, o que significa, a Vivian vai explicar. Aqui a gente só vai tacar lenha na fogueira. Começando aí pelos fatos. O governo Macri, no ano passado, pegou emprestado com a FMI 57 bilhões de dólares. Em termos absolutos, o maior empréstimo já concedido pelo Fundo Monetário Internacional. Aí, o novo ministro da Fazenda, se você acompanha nosso programa, você sabe que o ministro anterior disse que não ia executar o plano do Macri. Tava de férias E falou, quer saber, não vou voltar de férias. Então, o Macri colocou outro ministro da Fazenda. E aí, ele disse assim, a Argentina propôs iniciar o diálogo para reperfilar os vencimentos da dívida. É um tucanai. O que significa reperfilar os vencimentos da dívida? Devo, não nego, pago quando puder. É isso. Entendeu? Reperfilar os vencimentos da dívida olha, FMI, tá pesado aí, hein? Acho que vai, não vai rolar pagar agora, tá? Vocês podiam ver esse negócio aí direito, né? Pois é. E aí, ele disse que essa postergação seria aplicada, né, a bônus de investidores como bancos e seguradoras. Não afetaria pessoas físicas. Tá? Ele disse que essa renegociação vai ser iniciada pelo atual presidente, mas inexoravelmente teria que ser concluída pelo próximo governo, independente de quem seja. Tá? Enquanto houver negociação, os vencimentos originais serão respeitados e os pagamentos não serão interrompidos. Tá? A Argentina ela tem dívidas de curto, médio e longo prazo. A proposta do governo argentino é protelar o pagamento das dívidas que estão sob legislação argentina, o que daria cerca ali de 10% dos títulos. De acordo com o ministro, essa renegociação permitiria ali aliviar pressões sobre reservas internacionais. A proposta de negociação não vai incluir, segundo ele, mudanças nas taxas de juros, apenas estender os prazos. Então, assim, tem um resumo, né, das 4 medidas na matéria da Silva Colombo, na Folha de São Paulo, para quem quiser. A Vivian, repito, vai explicar um pouco mais, mas o motivo disso principal seria que a desvalorização do peso argentino foi tão brusca que minou a capacidade argentina de conseguir dólares para pagar sua dívida e por isso acabou ferrando, porque aí é o que a gente sempre fala, é o ditado que a gente sempre fala aqui de por que acompanhar o noticiário internacional. Você ganha em real, mas você come em dólar. A Argentina é a mesma coisa. Eles ganham em peso, e agora o peso está valendo menos ainda, e tem que pagar a dívida em dólar. E a economia é toda dolarizada, a diferença do Brasil. A Argentina tem esse fetiche com o dólar que a gente já... Nos classificados na Argentina, os aluguéis estão em dólar. Os jogadores de futebol, os grandes nomes, recebem em dólar. Justamente para não perder o poder de compra. Então, o que a Argentina precisava era de um plano real. Eles falavam do documentário lá, como é que é? Qual foi o nome do documentário? Não, do filme. O filme é real, a história por trás do plano, alguma coisa assim. Eu lembro do Choque de Cultura. É um filme de comédia. Então, assim, esse foi o anúncio. Aí o que aconteceu? Você teve novamente uma questão da eleitoral, já que a gente vai ter as eleições buquebus. Como o Matias patenteou. O Macri,
disse que a culpa dessa moratória é por conta dos resultados das primárias. Por quê? Porque a partir daquilo que o peso desvalorizou, o país foi tomado por um clima de preocupação e de angústia e se criou uma incerteza política, né? Então a culpa é da oposição. Mas peraí, irmão, você que declarou a moratória, foi no seu governo que contraiu o empréstimo, no ano passado, inclusive. Foi um empréstimo que você contraiu ano passado, cara. E aí a culpa é da oposição? Ok, então se você esperasse a eleição para contrair o empréstimo, então contrair esse empréstimo no início do governo. Enfim, tá certo que aqui eu tô sendo um pouco engenheiro de obra pronta, mas é apontar que ele também tá sendo engenheiro de obra pronta. Porque eu duvido muito que ele não tivesse pensado numa moratória antes das primárias. Ele que é formado em engenharia. Formado em engenharia, justamente. Ele não está fazendo uma boa engenharia econômica. Oi. Denúncia. Estudou na Poli de Buenos Aires. E, ao mesmo tempo... Não, porque ele fez universidade privada. Ah, tá. Ao mesmo tempo, ele deu algumas alfinetadas ali na candidatura do Fernandes, né? Voltou a dizer que é necessário tranquilidade, né? Que é necessário ali evitar a deterioração da economia e tudo mais. Só que assim, qual era o discurso do Macri nas últimas eleições? E o discurso, inclusive, adotado por gente que, né, pela plataforma do Macri como um todo. Olha, se o Massa vencer, ou se... Qual era o outro candidato? O candidato O Scioli. Se o Scioli vencer, a Argentina vai quebrar. A Argentina vai declarar moratória, tudo mais. E aí aconteceu isso. E aí ele vira e fala, olha, não, a culpa da crise econômica é da plataforma do Fernandes. A culpa da moratória é da plataforma do Fernandes. E aí o que o Fernandes fez? Ele pegou essa bola e matou no peito. Falou, olha, eu gostei que tenham feito isso porque fixa um horizonte mais certo. Até agora só tínhamos um governo grog que só sabia reagir vendendo dólares e subindo taxa de juros. É só o que sabiam fazer. Agora teremos tempo para pensar e tempo para planejar. Então, já que você vai ficar falando que a culpa é minha, beleza, vou matar essa bola no peito e vou dizer, tá bom, concordo com o que você tá fazendo. Então, assim, pronto, acabou. Então, o discurso eleitoral acaba sendo muito forte nessa questão, até pelo próprio timing da decisão. Junto com isso, né, tivemos um evento na noite de sábado, na Praça de Maio, né, em frente à Casa Rosada, juntando ali apoiadores do Macri, com o grito de "Si se puede", né, que é o grito de quando, né, um time de futebol precisa da virada. Né? E curiosamente, né, sábado à noite o Macri não está na Casa Rosada, né, porque a Casa Rosada é onde ele despacha. A residência presidencial é a Quinta de Olivos. Mas ele estava lá. Ah, ele estava presente? Ele estava lá, estava com a primeira dama, a Juju, Juliana Wada. Tá? Porém, eles estavam no final de semana na casa de campo, em Los Abrojos. Tá? Ele foi lá na varanda, acenou pra multidão e tudo mais, e gritando que se puede, né? E ele disse que 3 anos e meio são muito poucos para mudar tudo que deve ser mudado, né? E tudo mais. Só que aí veio uma notícia ruim para ele. Se o fim de semana começou com essa demonstração de apoio, de calor eleitoral na Praça de Maio, terminou mal. Por quê? Porque ontem foram divulgados os resultados finais das primárias. Lembrando, quando a gente falou daqueles resultados, eram os resultados preliminares, porque você tem as urnas lá de regiões mais distantes, aí você tem uma recontagem e tudo mais. O resultado final ampliou a distância entre o Macri e o Fernandes em meio ponto. Tá? A distância que era 16 acabou sendo 16,5. Tá? Então, assim, nesse sentido, ele acabou, né, se ferrando. A semana não começou bem, já que essa distância diminuiu, moratória e tudo mais. Então a questão continua bastante complicada ali na Argentina. Pegamos o buquebus, vamos até Montevidéu para uma notícia ruim, e que o presidente do Uruguai, o Tabaré Vázquez, que é oncologista, inclusive, ele está com um tumor maligno em um dos seus pulmões. Ele já iniciou o tratamento. Tá? A notícia foi divulgada pela própria presidência do Uruguai
E algumas semanas atrás a primeira-dama faleceu, como a gente mencionou, a Maria Auxiliadora Delgado. E a questão do Tabaré Vázquez, inclusive ser ecologista, ele foi o primeiro presidente do Uruguai que começou políticas anti-tabaco, né? No Uruguai é um dos países que muito se fuma ainda, tal. Sim. Então ele foi um dos primeiros que começou e infelizmente está aí com um câncer maligno, um tumor maligno no pulmão. Esperamos que tudo dê certo. Tem muito câncer de esôfago também por conta do mate. Ah, é? Não sabia disso. Sim. Nossa. Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina tem um alto índice de câncer no esôfago por conta do hábito gaúcho. Nossa, eu não sabia que mate podia resultar nisso, não. Nossa. Tô até meio chocado. Inclusive a Natália tá com mate aqui. Não, mas é o chá, no caso. Dela é chá mate. Aí cruzamos a fronteira, vemos para o Brasil, com algumas outras notícias que não tem relação com a Amazônia. O FBI retirou da sua lista de procurados o egípcio residente no Brasil, Mohamed Ahmed Ezayed Ahmed Ibrahim, né, que era investigado ali por uma suposta ligação com a Al-Qaeda, né, ele não foi retirado depois que ele se apresentou voluntariamente à Polícia Federal, ele tem endereço fixo e ele prestou os esclarecimentos devidos, tá? O FBI pedia que fossem dadas informações acerca do paradeiro dele, que ele seria uma pessoa perigosa e poderia estar armado. Isso se mostrou desnecessário, pois ele tem residência, trabalho fixo e não tem arma nenhuma e nunca se envolveu em nenhum crime ou delito no Brasil. Então, aparentemente, essa situação aí deu uma normalizada. A próxima notícia é que o governo brasileiro estaria cooperando com o governo dos Estados Unidos para facilitar a deportação de brasileiros que estejam em situação irregular nos Estados Unidos. Tá? Isso aqui é uma notícia mais comprida da Reuters, de autoria de Lisandra Paraguaçu. Tá? Então fica a sugestão de leitura, certo? Aí vamos até Espanha, né, onde temos uma notícia do Jamil Chad no consulado em Santander, né, meu caro Matias? Pois é, né? Ativistas acusaram o consulado brasileiro de tocar aquele hino fascista que a gente já tinha repercutido. Acho que foi na semana passada, né? Na Torada em Mallorca, né? Isso, Cara al Sol. O Cara al Sol, que é o hino falangista, né? E foi convocada uma manifestação em frente ao consulado em Santander, na comunidade autônoma da Cantábria, no norte da Espanha. E segundo os manifestantes, quando... Era uma manifestação contra a queimada na Amazônia. Sim. E segundo os manifestantes, bem no começo ali, foi tocado o hino nacional espanhol e também Cara al Sol, esse segundo em provocação, segundo eles, que também disseram que 2 funcionárias do consulado apareceram rindo na janela. E o Itamaraty, que foi procurado pelo UOL, disse que não iria se pronunciar, se tomaria providência, haveria algum tipo de advertência, e o consulado honorário, né, a cônsul Carmen Gema Eato de Sá, enviou um comunicado dizendo que a música não veio dos escritórios do consulado. Tá? Ela negou isso. A matéria mais completa é de autoria do Jamil Chad. Aí, hoje, sexta-feira, Eduardo Bolsonaro viajou aos Estados Unidos. O Zero Tree, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e possível indicado a ser embaixador nos Estados Unidos, viajou com o Ernestão, inclusive, e ele foi, inclusive, para agradecer ao Trump pela defesa do Brasil durante o G7. Tá? Eles foram também acompanhados pelo assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o Felipe Martins, que é nosso ouvinte. Não sei se ainda é, porque, né, está trabalhando. Não, porque ele está trabalhando muito, quis dizer, né? A agenda dele agora é outra, mas que ele nos ouve de vez em quando, eu sei disso. Ele que é meu xará, porque ele tem o nome na grafia correta, inclusive. Eles vão se encontrar com um cara que mora lá nos Estados Unidos. Ali na Avenida Pensilvânia. Isso, um cara. 1600. Não sei qual é o signo dele. Vão se encontrar também com Jared Kushner e com o Sesc Pompeia, né? O Mike Pompeo, secretário de Estado.
E aí, hoje, né, nós tivemos a visita à Casa Branca. O Eduardo Bolsonaro não falou com a imprensa estrangeira, só falou com os jornalistas brasileiros. Quem falou com a imprensa estrangeira em inglês foi o Ernestão, tá? Muito provavelmente temendo virar memes. Né? Não, tô falando sério, ele fez isso como prevenção, não tenho dúvida nenhuma. Né? Depois daquela entrevista fantástica à Fox News. Thank you for the space. E aí... o Eduardo Bolsonaro disse que todos os líderes que tentarem subjugar a soberania nacional encontrarão problemas não só com o Brasil, mas também com os Estados Unidos. Ou seja, justamente o que a gente disse, a burrada que foi aquela fala do Macron. Né? E de acordo com a Raquel Krahenbuhl, né, correspondente da Globo News em Washington, nas palavras do próprio Bolsonaro, ele disse que o Donald Trump está alinhado com o Brasil em relação à Amazônia. Pois é. Tivemos aí essa visita, ela está ocorrendo, então é provável que a gente talvez tenha uma outra notícia em breve. Aí vamos para Foz do Iguaçu. Nossa, já sumiu, né, do noticiário. Pois é. Mas o bicho continua. Desse lado da fronteira, né? Pois é. Primeiro, a gente teve a publicação de um estudo no Paraguai pelo cientista político Miguel Carter, não sei se ele é amigo do Carter, Esse Dia Foi Louco. É que daí é nome próprio. Se ele é parente. Tá certo, né? Carter Batista. Pois é, então não tem. Ele é do Centro para a Democracia, Criatividade e Inclusão Social. Ele, usando dados oficiais do governo brasileiro, da Eletrobras e da ANDI, fez um cálculo que desde 1985... quando a usina começou a operar, o Paraguai deixou de ganhar 75,4 bilhões de dólares. Tá? Lembrando que, nesse caso, né, que o Paraguai, segundo o cálculo dele, claro, que o Paraguai vendeu energia excedente para o Brasil, né, porém, no contexto geral, da riqueza gerada por Itaipu, o Brasil ficou com 86% e o Paraguai com 14%, quando deveria ser meio a meio. Né? O que ele está questionando é a questão dos valores. Tá? Não é a questão de uso de energia elétrica, porque desde o início estava previsto de que a maior parte da energia seria usada pelo Brasil. A diferença é que, em relação à parte paraguaia, o Brasil compraria isso do Paraguai pelo preço devido, digamos assim. Tá? Ele deu uma entrevista para o Estadão, inclusive, dizendo que esse valor é o valor do PIB paraguaio dos últimos 3 anos. O gasto público do Paraguai poderia ter aumentado 85% em 85% em 2018 em infraestrutura, saúde e educação. Enfim, ele faz ali toda uma contextualização desse cálculo e o impacto desse cálculo. Ou seja, basicamente ele está dizendo de que o Brasil historicamente passou a mão na bunda do Paraguai. Nos valores econômicos. Lembrando que essa é a grande disputa entre o Brasil e o Paraguai. Todas as vezes que nós tivemos revisões dos acordos, tivemos essas questões. Aí você vai ter o governo brasileiro, alguns setores do governo brasileiro, melhor dizendo que, olha, mas Itaipu só foi construída graças ao Brasil. Então, também tem que ser compensado por isso. Ou seja, é uma discussão muito profunda. Porém, é uma discussão que, vou repetir, não vai sumir em breve, porque daqui a pouco o acordo de Itaipu vai ter que ser renegociado, independente de quem estiver no governo, tá? Pode estar 2 governos de direita, pode estar 2 governos de esquerda, pode estar um de direita, um de esquerda, pode estar os 2 em frente, entendeu? Os 2 por Itaipu. Tanto faz. A única solução do acordo não ter que ser renegociado é se, sei lá, o rio secar, se a usina evaporar, ou se o Brasil anexar o Paraguai. Ou o Paraguai anexar o Brasil, vai saber, né? Ou os 2 atacarem a Argentina. Ou os 2 atacarem a Argentina, ou então atacar o Suriname, e aí o Brasil vira o Suriname do Sul, se for derrotado. Mas brincadeiras à parte, o acordo vai ter que ser renegociado. Não vai ter guerra nenhuma, o rio não vai evaporar, nem a usina, estamos brincando, é claro. Então, assim, o acordo vai ter que ser negociado. Ponto final, tá? Aí, saindo dessa parte mais macro, voltamos, né, ao possível escândalo, né, de corrupção, que foi o seguinte: segundo informações obtidas pelo PSOL,
por meio da Lei de Acesso à Informação, o empresário Alexandre Giordano, que é o suplente do Major Olímpio aqui em São Paulo, que está envolvido, né, no possível esquema de Itaipu como representante da Leros. E o Major Olímpio que está balançando dentro do PSL também. Ele já disse que cogita sair e tudo mais. Major Olímpio que tá o quê? No quarto, quinto partido dele, né? Sim, Tá, mas ele foi do PP de 2002 a 2006, aí do PV de 2006 a 2010. A cara dele. Aí do PDT em 2010 e 2015, aí do PMB, aí depois o Solidariedade, 2016 e 2018. Que daí acho que foi quando ele foi candidato à Prefeitura de São Paulo. Possível. E agora do PSL, né? Então ele está no seu 6º partido político. Não, assim, a gente não está dizendo que ele não tem o direito de mudar de partido, que pessoas não possam migrar de partido ou mudar de opiniões políticas, né? Enfim. Mas é claro, como você até ironizou, você não pensa no Major Olímpio num político do PV, por exemplo, né? Você não pensa ele e Eduardo Jorge concordando sobre política de drogas. E ele que foi, o primeiro cargo eletivo dele foi deputado estadual, quando ele ainda estava no PV, e daí ele migrou para o PDT, onde foi eleito deputado federal. Isso. Então, novamente, isso não é um problema em si, a gente só está aqui dando os fatos. Enfim, voltando. Segundo a Lei de Acesso à Informação, ao pedido do PSOL, o Alexandre Giordano esteve no Palácio do Planalto no dia 27 de fevereiro, às 9 horas da manhã, tá? Detalhe, na véspera, o Jair Bolsonaro havia viajado para Foz do Iguaçu para empossar o novo diretor-geral por parte do Brasil, o general Joaquim Silva e Luna, que no governo Temer foi ministro da Defesa, inclusive, né? E aí ele foi substituído no atual governo pelo atual ministro. E aí virou o diretor brasileiro de Itaipu, lembrando, Itaipu é binacional, então você tem um diretor brasileiro, um diretor paraguaio. E, então, foi confirmado, né, que ele esteve no Palácio do Planalto no contexto dessa visita, porém o documento não diz com quem ele falou, sobre o que ele falou, até que horas ele ficou lá, né? Então, assim, não dá para dizer isso, tá? Aí, segundo o ABC Color, do Paraguai, que é o jornal que a gente sempre tem citado sobre esse assunto, o Giordano, ele esteve no Paraguai e ele se encontrou, né, com o José Rodrigues, que é o advogado, né, agora ex-assessor da vice-presidência do Paraguai. É aquele cara que, só lembrando, a gente já falou de Itaipu de vários programas, ouça os programas anteriores, mas assim, o vice-presidente do Paraguai, que é uma figura extremamente rodada na política paraguaia, né, e assim, ele é de uma família muito competente, porque eu acho surpreendente como os parentes dele trabalham no governo paraguaio. Sim. É uma família muito competente. Todo mundo que é parente dele tem um cargo. Impressionante. E aí, ele tinha esse assessor, advogado pessoal dele, que virou assessor da vice-presidência, o José Rodrigues, que se encontrou, que fez essas tratativas com a empresa Leros. Aí ele falou, vice-presidente, não conheço esse cara aí não sei quem é. E aí foram buscar lá no Facebook, no Instagram, foto do casamento da filha do vice-presidente com o advogado lá e tudo mais, né? Então assim, foi padrinho, alguma coisa assim. Felipe, você pega no pé também. Pô, pois é. O cara é padrinho do casamento da minha filha, isso quer dizer que eu conheço ele? Eu nem lembro direito se era padrinho da filha ou ele foi padrinho. Enfim. Detalhe. Alguém foi padrinho de casamento de alguém do outro. E ele disse numa entrevista que o Alexandre Giordano disse que falava em nome do governo brasileiro. Abro aspas para ele. Em todas as conversas com a empresa brasileira, a primeira coisa que faziam era dizer que tinham apoio da alta cúpula do governo brasileiro para obter autorização para importar energia. Eles disseram não apenas a mim, mas à reunião pública também. Aí perguntaram se a Leros estaria vinculada ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse sim, e disseram isso a todos os demais. Tá? Então assim, repetindo a fonte é o advogado José Rodrigues, entrevista ao ABC Color, tá? Que é o jornal paraguaio que a gente tem mais referenciado aqui. Não sei se é o principal jornal paraguaio. É o principal jornal paraguaio. Confiamos no Matias para essa informação, tá? Aí
Quando o digo principal, claro, o de maior circulação. O Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, repercutiu essa notícia e solicitou ao Alexandre Giordano a sua versão, e ele respondeu ao Estado de São Paulo: não tenho nenhuma relação com esse acordo. A Leros me chamou e eu fui lá escutar a proposta da ANDE sobre venda de energia. Existe uma licitação aberta que é pública. Eu não comprei nada, a própria Leros não assinou nada. Tá? Essas são as informações, repito, do Estado de São Paulo, que procurou o Alexandre Giordano para ouvir a sua versão do caso. Então, a coisa continua. Tá? Então, temos essa notícia agora dessa lei de acesso à informação, desse pedido feito baseado na lei de acesso à informação do PSOL, e temos essa entrevista do José Rodrigues na imprensa paraguaia. Tá? Aí, ainda sobre Itaipu, na quarta-feira, o Itamaraty anunciou que ambas as diretorias concordaram que a empresa binacional seja fiscalizada por uma comissão de contas externas. Tá? Segundo o governo brasileiro, é a primeira vez que a hidrelétrica será submetida a um controle desse tipo, uma auditoria desse tipo. Tá? Então, vamos ver aí como é que isso significa, como é que isso vai ser, se vai ser uma devassa nas contas anteriores, se vai ser a partir desse momento, né, se vai ser um aperfeiçoamento de gestão, qual a relação disso com esse possível escândalo, né? Se é para tentar recuperar um pouco a imagem, se é para tentar evitar algum problema. Tá? Segundo a nota do Itamaraty, esse controle de forma independente, respeitando o princípio da binacionalidade e o Tratado de Itaipu, auxiliaria os dois países na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da empresa, quanto aos aspectos da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos seus atos. Tá? Então, também aí tem coisa aí. Tá? Aí subimos até a Colômbia, tá? Onde nós tivemos a notícia de que o Iván Márquez, o ex-número 2 das Farc, divulgou um vídeo de 32 minutos. Tá? Ele não sabe como é que funciona o algoritmo do YouTube. 32 minutos é complicado. Tem que ser vídeo curto. A juventude... tem que ser vídeo curto e com slime. Se não teve slime, no vídeo das Farc ninguém vai ver. Lembrando que Iván Márquez é o codinome, né? Isso. Ele é Luciano Marim Arango. E lembrando que slime é uma palavra extremamente tosca. A gente já falou aqui, a gente tem que... Não é meter o Aldo Rebelo, mas a gente tem que valorizar o idioma português. A gente tem a palavra geleca. Pois é. E os caras falam slime. A sonoridade de geleca é muito melhor. Aliás, meu filho perguntou outro dia o que era jellyfish, né? Eu falei, água viva, mas ele falou, mas não devia ser peixe gelatina? Pois é, faz sentido. E aí ele disse que se inicia uma nova etapa da luta armada, tá? Que o grupo não foi vencido ideologicamente, que o desarmamento foi em vão, em troca de nada, que o Estado colombiano não está cumprindo a sua parte do acordo, que mais de 150 ex-integrantes das Farc já foram assassinados por inimigos das Farc, e o governo não está protegendo essas pessoas, tá? E, segundo estimativas do governo colombiano, já são cerca de 2.000 dissidentes, tá? Nessa nova Farc. Não sei como é que vão ser, não sei como é que vai ser o nome adotado, né? Vai ser que nem o IRA, né? Que você tinha o IRA e virou o novo IRA, o ex-IRA, o verdadeiro IRA, o IRA 2, IRA 3, IRA 4, a missão. Então, no vídeo... Aliás, desculpa, já que você fez a piada, alguém tem que segurar o Sylvester Stallone. Eu tava vindo aqui de metrô, vi a propaganda do novo filme do Rambo. Sim. Para, gente! O que você tem contra o Rambo? Não, calma, que chegou, acabou, velho. Chega! O senhor é rambofóbico. Não, eu justamente gosto. Acabou. Desculpa. Tá feito o desabafo, um desabafo. Não, mas assim, o mais exagerado mesmo é Velozes e Furiosos. Porque assim, Velozes e Furiosos começou relativamente ontem e já tem 9 filmes e um spin-off.
entendeu? Mas os fãs true dizem que Velozes e Furiosos sem o Vin Diesel não vale. E aí o governo colombiano disse que não está nascendo uma nova guerrilha. O que está nascendo é uma gangue de narcoterroristas sem nenhum status político nem ideológico, sem nenhuma chance de ser incluída em processos de paz. E o governo colombiano anunciou uma recompensa de até 3 bilhões de pesos colombianos, o que dá mais ou menos 3,5 milhões de reais, por informações que levam à captura de cada uma das pessoas que aparecem no vídeo. Ordenei a criação de uma unidade especial para a perseguição desses criminosos com capacidade reforçada de inteligência, investigação e mobilidade em todo o território colombiano. Tá? O ponto onde o vídeo foi gravado é muito provavelmente na região do rio Inírida, que fica na Amazônia colombiana, perto ali da fronteira com Venezuela e Brasil, ali na região da Cabeça do Cachorro. Tá? Cabeça do Cachorro, se você não sabe do que se trata, é uma parte do Brasil, olha no mapa, você vai entender por quê. Tá? É um jogo de sombras ali. Tá? Então, ou seja, a situação na Colômbia, pelo jeito, infelizmente, vai piorar um pouco mais nos próximos dias. E detalhe, quem aparece no vídeo também é o Jesus Santrich, né, que recentemente quase foi extraditado para os Estados Unidos, aí estava foragido. Ele que havia sido denominado como um dos representantes das Farc no Congresso colombiano, e ele aparece no vídeo fardado e armado. Ele não está só de papagaio de pirata, ele está fardado e armado no vídeo. E pra gente fechar, vamos até o México com uma notícia horrível, uma notícia ruim, em que um bar na cidade de Coatzacoalcos, acho que a pronúncia é o menos pior que eu vou conseguir, no leste do México, muito provavelmente homens de um cartel de tráfico fecharam as portas de um bar, atearam fogo e pelo menos 25 pessoas morreram dentro do bar. Tá? Foram incendiadas dentro do bar. Segundo os sobreviventes, o ataque foi realizado por 8 homens armados que atacaram com galões de gasolina. O bar era também ali um local também de diversões adultas, digamos assim. Fica perto de Veracruz, no Golfo do México. Lembrando que no Golfo do México é onde atuam os Los Zetas, que é considerado o cartel mais violento do México. Os Los Zetas, que eu não sabia. Eu fui estudar para fazer uma nerdologia sobre El Chapo, eu li alguns artigos sobre os cartéis mexicanos. E o El Chapo justamente é da outra costa, né? Isso, da costa do Pacífico. De Sinaloa. Você sabe quem formou os Los Zetas? Foram ex-comandos de elite do exército mexicano. Assim, eram os caras top do top. Os caras chegaram... tipo milícia. Só que assim, acima de uma milícia. Tipo, como se, sei lá, como se a SWAT formasse uma milícia. Entendeu? Tá aí o nível de periculosidade dos Zetas. Os caras... E Los Zetas justamente porque era o código de rádio deles, da letra Z. Então era Z1, Z2, Z3, eles formaram o grupo Los Zetas, ou seja, um cartel de narcotráfico formados por militares extremamente treinados dentro do México. Assim como já teve relatos também de PQD, por exemplo, que fez parte do narcotráfico no Brasil. Teve um caso que um paraquedista do exército, um cara que era sargento, um cara graduado, teve no Haiti, ele recebeu, se não me engano, acho que 50 mil reais pra treinar. Isso, pra dar aula pros traficantes do morro. Ele não é que ele integrou assim, ele foi dar aula, ele virou consultor. Ele virou consultor. Então é bizarro. Teve um outro caso também de um brasileiro que era da unidade da selva. Aí ele juntou a legião estrangeira da França para ganhar mais. E aí tava, se não me engano, ali na região dos Grandes Lagos, Ruanda, alguma coisa assim, e foi fazer parte de uma guerrilha no Congo. Tipo, ofereceram uma grana pra ele e foi parar no Congo. Tamo aí, né? Pois é bizarro.